Então, de tanto se sentir esquisito e ser reprimido, ser excluído com a sua autenticidade, lá pela minha adolescência, eu senti que eu queria ser igual a todo mundo, eu queria fazer parte do mundo, e essa foi uma jornada muito importante, que eu tomei a decisão consciente. Não foi inconsciente, não, foi consciente. Só que para eu fazer isso, eu precisava me fechar para quem eu era. E era o que eu tinha para viver, eram os aprendizados que eu tinha para viver, e eu fiz isso. Então, comecei a buscar interagir mais com as pessoas. Era difícil para mim, eu sempre tive medo de falar com as pessoas, de ir comprar pão, de fazer coisas que para algumas pessoas pode parecer extremamente normal. Para mim era muito desafiador. E ainda é, fazem 10 anos que eu faço isso e eu ainda tenho frio na barriga. Às vezes eu ainda sinto muito medo quando eu vou fazer algo que é importante. E tá tudo certo. Hoje eu sei que isso faz parte do processo e eu tenho um adulto aqui que sabe como fazer, sabe o que fazer, né? Sem precisar reprimir o menino. Então, nessa época da adolescência, eu fui pro mundo aprender a me socializar com as pessoas, né? Eu não sabia, eu não gostava, eu gostava de estar sozinho, de brincar sozinho. Então, foi uma época muito desafiadora, muito triste, mas muita tristeza de ter que deixar quem eu era. Isso fez parte do meu crescimento. Então, fui pro mundo, e aí aquelas histórias todas, comecei a beber, porque quando eu bebia, eu me fechava ainda mais para quem eu era, e ao mesmo tempo eu podia me soltar mais. Mas foi uma fase muito difícil, até que eu fui parado, graças a Deus. Eu fui parado por um acidente de carro. Foi um acidente grave, o carro deu perda total, e eu tive uma experiência de quase morte, que se chama tecnicamente de EQM. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. O que acontece nessa experiência? A alma, ela se desconecta do corpo, assim como quando a gente morre. Só que ela desconecta e ela volta. E quando a alma volta, ela traz uma energética muito mais elevada dela mesma. É como que ela vai buscar mais dela para poder ancorar no corpo. Então eu tive essa experiência fora do corpo, de quase morte. E quando eu voltei, eu ainda continuei tentando fazer as coisas que eu estava fazendo, que eu fazia. Porque era o que eu sabia, era o que eu conhecia, eu tinha esquecido de mim mesmo. Só que eu percebi que não funcionava, começou a ficar muito difícil fazer. E num período de um ano, assim, muitas coisas aconteceram. Eu mudei completamente e de uma hora para outra tive experiências impactantes e decidi largar tudo aquilo, as pessoas, tudo. Eu mudei, assim, de água para o vinho e foi quando eu comecei a me lembrar de quem eu era.